2003 foi um ano tranquilo, pelo menos no começo. Eu morava numa casa simples, perto da mata, em uma cidadezinha onde quase todo mundo se conhecia. Meu nome é Miguel, e naquela época eu tinha uns 30 e poucos anos. Trabalhava durante o dia como eletricista e nas horas vagas, gostava mesmo era de pescar. Tinha um riozinho que cortava a mata ali perto, lugar calmo, fresco, cheio de sombra boa, era meu refúgio. Muitas noites eu ia pescar sozinho, às vezes até tarde demais. Minha rotina era simples, trabalho de dia, pescaria de noite, nada muito emocionante. E sinceramente, eu gostava assim, só que tinha um detalhe na minha vida que me incomodava. Meu vizinho. Aquele vizinho chato de galocha, sempre usando aquelas botas de borracha, mesmo com o sol rachando o chão. Rabugento, calado, sempre com cara de poucos amigos. Sabe aquele tipo que nem responde bom dia? Esse era ele. Eu até tentei me dar bem com ele. Ofereci peixe uma vez, cumprimentei outras, mas ele nunca deu abertura. Só levantava o queixo como quem dizia some da minha frente e entrava de volta para casa. Depois de um tempo, larguei mão. Aceitei que nem sempre dá para ser amigo de todo mundo. Aquela noite começou como tantas outras. Era uma sexta-feira. Saí para pescar umas 9 da noite. Levei meu lampião, minhas iscas e fui para o mesmo canto de sempre. O céu estava limpo, a lua alta, e o silêncio da mata só era quebrado pelos grilos e o farfalhar das folhas. Peguei uns 4 peixes até meia-noite. Nada mal. Lá pelas 12h30, resolvi voltar. A trilha até minha casa era conhecida, e eu já andava nela no escuro quase como se fosse de olhos fechados. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Enquanto voltava, passando por um trecho mais fechado da trilha, eu vi uma luz entre as árvores, fraca, como se alguém estivesse ali, e aí eu ouvi passos. Fiquei quieto e então vi, era meu vizinho, aquele mesmo, andando pela mata sozinho no meio da madrugada, sem lanterna, sem nada, só ele e as galochas. Eu gelei. O que ele estava fazendo ali àquela hora? Não resisti. Minha curiosidade falou mais alto. Apaguei o lampião e comecei a segui-lo de longe, com cuidado. O coração já batia mais rápido. Cada galho que eu pisava parecia um trovão no silêncio da mata. Mas ele não olhava para trás. Caminhava firme, com propósito. E eu fui atrás. Depois de uns 15 minutos seguindo ele por aquela trilha improvisada, chegamos numa clareira que eu nunca tinha visto antes. Era um espaço circular, aberto, com o chão coberto de folhas secas. A lua iluminava tudo, deixando o lugar com um brilho frio, quase prateado. Aí ele parou, ficou ali, no meio da clareira, quieto. Eu me escondi atrás de uma árvore observando, e o que aconteceu a seguir, eu nunca vou esquecer. Ele começou a tirar a roupa, primeiro a camisa, depois a calça, e por fim, as galochas. Tudo devagar, quase cerimonial. E então ele caiu de joelhos, como se estivesse sentindo uma dor absurda. O primeiro grito foi humano, mas o segundo não era. O corpo dele começou a se contorcer. Os braços se esticaram de forma antinatural. Os ossos estalavam, como se estivessem quebrando e se rearranjando. A pele dele parecia se mover sozinha, esticando, rasgando em algumas partes. Pelos começaram a crescer, primeiro no peito, depois nas costas, nos braços, no rosto. Os olhos dele ficaram amarelos, brilhantes, inumanos. As mãos viraram garras. Os dentes cresceram. A mandíbula se alongou. Era como assistir uma criatura nascer dentro de um corpo humano empurrando para sair. Ele gritou, uivou, se dobrou em dor.
E minutos depois, onde antes estava um homem rabugento e calado, agora estava uma fera, um lobisomem. Alto, forte, coberto de pelos negros e com dentes que pareciam lâminas. Foi então que ele me olhou. Naquele momento eu soube, ele sabia que eu estava ali. O olhar da criatura era selvagem, sim, mas havia algo mais. Um ódio, talvez. Um brilho de fúria contida. Como se eu tivesse visto algo que era proibido. Algo que eu jamais devia ter presenciado. Meu corpo agiu antes da minha mente. Corri. Me joguei na trilha de volta com os peixes voando do meu balde, o coração quase rasgando o peito. Os gritos da criatura ecoavam atrás de mim. Passos pesados, galhos estalando, folhas voando. O som da respiração dele, quente, animalesca, cada vez mais perto. Eu ouvia os uivos, os rosnados, o som das garras arranhando troncos enquanto ele me perseguia. A lua iluminava pedaços do caminho, mas grande parte da trilha estava mergulhada em sombra. Meus pés tropeçavam em raízes, mas eu não parava. Não podia parar. A única chance que eu tinha era a casa do meu amigo Jonas. Ficava perto da entrada da mata, uns 5 minutos de corrida, mas com aquela coisa atrás de mim, pareciam quilômetros. A dor nas pernas era insuportável, mas o medo era maior. A adrenalina me fez continuar. Quando vi a casa dele à distância, quase chorei. Subi a escada da varanda pulando 3 degraus de uma vez. Bati na porta como um maluco. Gritei o nome dele. Esmurrei com tanta força que machuquei a mão. Jonas abriu a porta assustado, com o cabelo bagunçado e a cara de quem foi arrancado do sono. Eu entrei empurrando ele, tranquei a porta atrás e me encostei na parede, tentando respirar. Mal conseguia falar, só balbuciava. Ele, o vizinho, ele virou um monstro. Jonas ia rir, achei. Mas parou, porque naquele momento ouvimos um rosnado do lado de fora. Algo arranhava a parede da casa. Um som baixo, gutural, como unhas gigantes raspando madeira. Ok, o que foi isso? Ele correu até o armário no corredor e voltou com 2 espingardas. Caçava de vez em quando, tinha aquilo para segurança, mas nunca precisou usar de verdade. A gente se armou. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar a arma. Ficamos ali, parados, ouvindo o som do monstro rondando a casa. Os passos, os rosnados, o barulho da respiração dele colada nas janelas. A tensão era insuportável. Eu sentia que, a qualquer momento, aquela coisa ia entrar. E nesse momento eu pensei, se ele entra, será que ia me matar? Ou será que eu e Jonas iríamos dar cabo dele? Só sei que se passaram horas que pareciam anos. Mas finalmente o sol começou a nascer. E a fera, assim que o céu começou a clarear, foi embora. Eu e Jonas ficamos ali e só saímos quando o sol realmente estava iluminando tudo. Naquela noite, eu descobri que o mundo é bem mais estranho do que a gente pensa, que nem todo monstro mora longe, alguns moram do nosso lado. Depois daquela noite, o vizinho sumiu. Ninguém nunca mais viu ele. A polícia procurou, mas não encontrou nada, nem pegada, nem roupa, nem corpo. Eu nunca contei tudo o que vi. Quem ia acreditar? Só sei que, desde então, toda lua cheia, eu tranco portas, fecho janelas e lembro do olhar daquela coisa, do homem que virou fera, do vizinho que era mais que uma simples pessoa e que, no fim, era muito mais do que só rabugento. Bom, isso de qualquer jeito serve como lembrete de que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.